por gentileza. Então, o primeiro é o Charles Berço, alguma coisa aqui. Charles, fique à vontade. Charles Berço, eu sou aqui da empresa Commanders. Nós somos fabricantes de vestimentas de proteção, estamos mais lá dentro do anexo F, né? Eu notei, inclusive já faz parte do texto da portaria 672, mas eu notei que hoje foi mais enfatizada essa questão aí da proteção do pescoço, tanto na vestimenta de proteção de tronco como no macacão, fala-se de proteção do pescoço total. O que vocês entendem como pescoço total? Eu só queria essa definição, porque, por exemplo, eu estou com uma camisa social aqui, se eu abotoá-la, muitas das nossas vestimentas são feitas assim, eu protejo mais de 50% do meu pescoço, mas não é total, né? O total seria aquele famoso que a gente conhecia lá no Rio de Janeiro de camisa cacharel, né? Que vai até cá em cima. Então, eu queria saber qual é o entendimento de vocês, já que isso aí é interpretativo. Então, eu queria saber a interpretação que o Ministério tem de investimento de proteção do pescoço total. Charles, muito bem colocado, assim, na verdade, pelo termo, né, que está, não deveria ser algo interpretativo, né, se está na regulamentação, deveria ser algo, na verdade, bem objetivo, né, para ser seguido tal e qual por todos os organismos, enfim, por todos os fabricantes. Do jeito que está escrito na portaria, proteção total, entende-se mesmo a proteção total, integral do pescoço. Então, aí, realmente, essa ideia que você está trazendo. Realmente, faz lembrar até aquela coisa de gola rolê, né, que era aquela gola mais alta, né, que protege todo. O que talvez seja até uma impropriedade, porque a gente sabe, né, é fato que essas vestimentas, elas não, na verdade, elas não cobrem, né, elas não têm essa cobertura integral de pescoço. Então, poderia ser uma sugestão aí bem-vinda, né, na consulta pública, até o ajuste desse item, porque como a gente já está ajustando mesmo, né, o item de vestimenta de proteção do tronco, talvez para a gente avaliar se esse termo total, proteção total, né, se ele está bem enquadrado, né, porque eu acho que a ideia da vestimenta de tronco, eu acho que a ideia que ela quis dar ao total deveria se referir é o tronco total, né, então seria a proteção desde aqui do pescoço até quadril, enfim, né, até a altura do quadril, da cintura, né, os termos que fala ali. Que é a opção que a gente está dando agora, né, ou da altura do pescoço, ou então uma cobertura parcial ali da linha do peito, né. Então, de repente, seria isso, avaliar se esse total, se ele está bem integrado ali naquela redação. Porque eu percebi que na vestimenta de proteção de tronco, na portaria que está em consulta, ela agora dá a opção da linha do peito. Isso. Né? Acredito até que... Para algumas proteções. Isso, para algumas proteções, né? No anexo, no apêndice 1 e 2, não está? Não, no apêndice 1 e 2, essa linha do peito, não. Tá? Não, até porque a gente tem camisetas, é muito comum no mercado hoje, as camisetas gola careca, elas nem começam a chegar no pescoço. Até porque nós temos um outro EPI que é apropriado para crânio e pescoço, que é a balaclava. Entendeu? Então, não é a camiseta que tem por objetivo proteger crânio e pescoço. A camiseta ou camisa tem a proteção do tronco. Crânio e pescoço, você tem que usar a balaclava, que é o terceiro EPI do conjunto. Não, eu entendo o que você está falando, mas assim, no caso da definição da vestimenta de proteção do tronco, o que a gente vai ter que avaliar, então, é se esse total, se ele está correto, porque realmente, se o termo total, ele está se aplicando a pescoço, realmente, a gente não tem uma proteção total do pescoço numa vestimenta de tronco, é aquilo que você falou. É a proteção total do tronco, partindo do pescoço até a altura da cintura, enfim, do quadril. É o que você falou, o pescoço estaria ali abrangido no capuz, na balaclava. Mas a opção que a gente já está dando, que a gente abriu na consulta pública, seria a proteção parcial a partir da linha média, né, do peito,
Mas isso daí foi inserido apenas para algumas proteções, tá? Que permitem, então seria o caso de alguns aventais, de sobrepor, alguma coisa desse tipo. Para arco elétrico e fogo repentino, isso não está sendo aberto, tá? Camisa ainda teria que ser enquadrado como vestimento de proteção de tronco, tem que se enquadrar em vestimento de tronco, onde não há essa previsão da linha do peito, tá? E nem de manga curta, né, Cris? E nem de manga curta. Não, manga curta a gente tem ciência, porque assim, manga curta eu não teria outro país para sobrepor. Pescoço eu tenho a balaclava que tem por esse objetivo, até porque a gente tem que pensar na questão da ergonomia. Alguns tecidos de arco e fogo, quando a gente fala aí até de proteções maiores, acima aí de 40 calorias, tu imagina colocar 3 camadas de tecido aqui no pescoço. Eu vou prejudicar a ergonômica, eu vou criar um outro problema, a ergonomia do profissional, que já vai estar obrigatoriamente usando uma balaclava que vai estar protegendo a parte de pescoço, crânio, com o uso dessa balaclava. Então, por isso que eu queria saber esse entendimento, essa interpretação, porque a gente corre o risco de partir para outra coisa, para criar problemas ergonômicos de trabalho no mercado. Né? Não, claro. Charles, então a gente até te convida aí, por favor, participe lá na consulta, registre isso, esse entendimento desse total, né? Essa cobertura total de pescoço, é isso que o texto está querendo dizer? Tem alguma coisa melhor que dê para melhorar ali, né? Aquela redação para a gente poder avaliar isso, tá? Tá ótimo, então. Obrigado. Nada. O próximo da nossa lista aqui é o Lucas Lourençal, não sei também. Lourençal, desculpa. Lourençal, boa tarde. Não. Boa tarde, que é o Lucas, eu sou capitão do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, estou aqui mobilizado no Ministério da Justiça, e eu queria saber, a dúvida que eu tenho, na verdade, é a seguinte: eu cheguei a falar com a Cristiane por mensagem, né, sobre se havia algum motivo específico da não inserção de determinadas normas técnicas para avaliação de EPIs. E aí eu queria só a confirmação formal de vocês, porque dentro do escopo, né, de EPI para combate à estrutural, você tem ali as principais peças, vestimentas, né, balaclava, luva, bota, capacete, né? E você tem um padrão de avaliação nesses EPIs que contemplam aí normas reconhecidas aí internacionalmente, como a norma europeia, a NFPA e a norma ISO. Investimento em balaclava, né, a portaria já traz já as 3 possibilidades, né? E a gente não percebe ali o lançamento das demais normas, só o padrão EN para luva e bota, né, e capacete, nenhuma das normas são citadas ali como referência. E aí eu queria saber, por exemplo, eu já entendi, né, que para essa consulta pública eu posso fazer a sugestão para luvas e botas, que é o objeto, né, dessa revisão, mas se capacete, por exemplo, se está passível ou não dessa avaliação. Então essa é uma pergunta, tá, que eu preciso trazer para vocês. E a segunda, eu cheguei a olhar por alto ali o Participa Mais Brasil, via os campos que estão abertos para comentários, mas eu queria saber se é possível também, se existe ali pelo Participa Mais Brasil essa possibilidade. Eu só tenho que mandar por um e-mail sugestões de correção do texto da portaria 672, já que ele faz algumas referências cruzadas, que isso é normal, tá? A gente também constrói a norma técnica aqui, e a gente percebe que algumas referências não estão batendo, tá? Então, por exemplo, tem um ensaio lá que é um ensaio de bloqueio de partículas, para NFPA, referente a balaclavas. E aí ele aponta para o item 8.7.1 da NFPA, mas seria o item 8.71 da NFPA. Né? Então, essas são referências cruzadas que passam, né? E queria saber qual que é o caminho para a gente faz para corrigir isso aí, para não gerar dúvida. E por fim, uma outra questão. Foi falado durante a apresentação que o ensaio de manutenção da certificação, se ele não for um ensaio obrigatório, ele pode ser considerado obrigatório se a portaria 672 assim o trouxer.
eu não sei se eu entendi direito, mas me pareceu um pouco incoerente. Por quê? Por exemplo, novamente balaclava. Se você pega os ensaios para certificação em uma das normas, se você pega NFPA, por exemplo, que é previsto lá, os ensaios pedidos para certificação são os ensaios previstos na norma técnica. E a norma técnica, ela não pede, por exemplo, o ensaio de bloqueio de partículas de forma obrigatória. Mas para o ensaio de manutenção, ele pede o ensaio de bloqueio de partículas. E aí, assim, não me parece muito coerente. Aí eu queria saber qual que é a leitura de vocês em relação a isso, qual que é a explicação. Certo, Lucas. Obrigada pela sua participação. Oi, tá me ouvindo. Só para esclarecer, então, realmente, Lucas, no caso, quando a gente construiu ali o anexo F, realmente a gente já abrangeu as 3 séries normativas, né? EN, ISO e NFPA. Aqui no caso de luvas e calçados, a gente não tinha percebido essa necessidade, a gente acabou mandando para consulta pública, de fato, só com as normas que hoje já estão previstas na portaria, que seria o normativo europeu, né? Aí, então, caberia, então, vocês demandarem, né, sugerirem, né, a inclusão desses outros normativos, e aí a gente avaliar, então, né, realmente essa real necessidade. De fato, eu lembro que lá na época das vestimentas foi explicado, né, que às vezes os outros normativos, eles podem trazer requisitos, né, de avaliação que só o normativo europeu não tem, né, e isso foi entendido lá na época, né, tanto é que a gente acabou atualizando para trazer esses outros regramentos também. Isso também é possível aqui, né, no caso para calçados de incêndio, se realmente houver essa necessidade. Então, eu acho que é o caso da gente alinhar isso, né, e conversar mais proximamente. Então, sim, sugiram na consulta pública para a gente poder avaliar, e aí, se for o caso, a gente buscar uma reunião com vocês para tentar a melhor redação, né, que atenda essa atividade. No caso de capacetes que você citou, se eu não me engano, o anexo de capacetes ele já está ele vai entrar em vigor, né, agora também em fevereiro de 25, e ele já abrange mais de uma norma técnica, se eu não estou enganada. Se eu não me engano, ele não traz referência a normas técnicas, tá? Ele deixa em aberto, aí se eu não me engano, ele capacetes? Tá, eu acho que seria uma coisa que a gente poderia olhar, principalmente porque nesse âmbito de combate estrutural, seria interessante a gente ter esse direcionamento é uma palavra complicada, né, mas esse alinhamento com as normativas consagradas, né, e aí Sim. Você não tem apenas uma, você tem 3 opções, né, tanto a norma ISO, quanto a EN, quanto a NFPA. Então, mas eu concordo, Cris, a gente acho que dá para alinhar até numa reunião mais aproximada. E aí, só por fim, se vocês puderem responder lá a questão dessa questão do ensaio, que ele é obrigatório na manutenção, mas na certificação ele não é obrigatório. Isso não ficou claro para mim, essa sua dúvida, Lucas. O que a gente quis dizer, você está falando dessa apresentação que a gente estava comentando hoje, né, verdade, de calçado. Você comentou sobre isso, e aí eu tinha essa dúvida em relação à balaclava, por exemplo. No ensaio de manutenção de balaclava, de manutenção da certificação, ele pede um ensaio de bloqueio de partícula. Espera só um pouquinho, tá? O que a gente estava falando hoje aqui era de calçado, tá? É o que a gente está propondo para os anexos de calçado e de luva. A dúvida que você está trazendo, eu acho que eu sei o que é. É lá do anexo de vestimenta. No caso do anexo de vestimenta, está lá expresso no anexo F, olha, ensaio que não ensaio que é opcional pela norma técnica, ele não precisa ser realizado. Ponto. Tá? Essa é a regra do anexo de vestimenta. Se ele é opcional, aí vai caber ao fabricante. Olha, é opcional esse daqui. Você quer realizar? Ah, não. O fabricante quer realizar, ele pode realizar. Tá? Se não é obrigatório, ele não é obrigado a realizar. Eu acho que talvez o que você esteja confundindo é que na apresentação de calçados, eu comentei o seguinte, que no caso das normas de calçado, muda um pouquinho esse conceito, porque assim, se o calçado apresenta o item, é porque a norma ela chama como ensaios opcionais os ensaios de alguns componentes, entendeu? Mas para calçado a lógica é um pouco diferente. Se o calçado apresenta, se o fabricante fabricou aquele calçado com aquele componente,
Então, ele vai ter que avaliar aquele componente, tá? No calçado dele. Então, essa seria a lógica. Por isso que a redação do item ficou um pouco diferente no anexo de calçados, tá? Não sei se foi isso que talvez tenha gerado confusão, mas a gente não está mexendo nesse item dos ensaios opcionais das vestimentas, tá? A regra das vestimentas seria essa. Se ele é opcional, não é obrigado a fazer. Beleza. Será que resolveu? Estou satisfeito aqui, beleza? E aí a sua outra sugestão que você colocou, que parece que tem algumas correções de referências, pode sugerir para a gente também, lá no Participa Mais Brasil, ainda que não esteja habilitado, porque realmente, como é uma portaria muito grande, a gente tenta habilitar só o que está sendo efetivamente alterado, né? Porque senão fica muito poluída a tela lá. Mas assim, pode... entra ali em alguma parte eu acho que é do anexo F, né, que você falou que você vai corrigir algumas referências, isso. Pode entrar em algum item próximo ali, e aí pode fazer a sugestão para a gente também, que a gente também avalia, tá? É porque a gente percebe que é um erro, sim, entrou um ponto a mais ali. Às vezes foi ponto, né? E vocês acham, já que vocês vão republicar a portaria, isso. Já faz a correção, né? É melhor, beleza? Com certeza, e é muito grande, então esse tipo de erro pode acabar acontecendo, a gente conta com os olhos aí de vocês também. Sim. Onde vocês perceberem, pode mostrar pra gente, tá? Obrigada, Lucas. Pessoal. Adriana, por favor. Oi, gente. Boa tarde. Sou novata. Oi, Adriana. Boa tarde. Conheço pouco, acho que conheci mais na hora de renovação do CA. Eu estava esperando chegar na parte do risco mecânico da classe 2 de luva, né? E eu vi que vocês passaram a classe 2. Vocês falaram da classe 1, passou da classe 2, que me interessava um pouco, né? E pelo meu entendimento, quando vocês passaram rapidamente para falar da classe 2 de risco, eu vi que a proposta era incluir as propriedades eletrostáticas e impacto, ou seja, seria incluir os ensaios, né, de propriedades eletrostáticas e impacto na emissão do CA. É porque eu acabei de renovar o CA, né? Então, assim, numa próxima renovação, aí haveriam esses 2 ensaios adicionais. Só para esclarecer, tá? Na verdade, não é que a gente está tornando essa avaliação obrigatória, tá, Adriana? Se o equipamento possuir essas propriedades, né, características adicionais, é o que a gente está chamando ali, são propriedades adicionais que a luva pode apresentar. Que a luva pode apresentar. Então, assim, se você quiser incluir isso no seu equipamento, então aí ele vai acabar sendo necessariamente enquadrado como categoria de risco 2. Se a gente está falando aqui só de proteção mecânica, tá? Se a gente está falando só de proteção mecânica. Então, aí, nesse caso, aí vai ter que realizar esses ensaios, né, de propriedade eletrostática, que está lá na 21420, se não me engano, e a de impacto, né, que está lá na 388. É só realizar o ensaio. De novo, a gente não está tornando isso obrigatório para todos os EPIs. Se o seu equipamento possuir essas características adicionais, aí ok, você vai ensaiar e essas características vão sair elencadas ali no certificado de conformidade para a gente inserir no CA. Mas uma vez que ele já tenha resistência mecânica, abrasiva, escoriante, cortante para perfurante, não faz sentido ele, de risco 2, sair para risco 1, certo? Não, mas ele jamais sairia. Se ele já é abrasivo, escoriante, cortante e perfurante, se ele já tem os 4, ele já é categoria 2, tá? Legal. Vamos até repassar essa parte, então, porque talvez não tenha ficado muito claro para todo mundo, tá, gente? O que a gente está propondo... O que já está publicado no anexo 1, né, luvas de proteção mecânica, tá? Tem 2 possibilidades de enquadramento, tá? Se é uma luva simples, que ela só oferece proteção contra agentes abrasivos e ou escoriantes, então ela pode proteger para abrasivos e escoriantes, ou então abrasivo só, ou então escoriante só. Nesse caso, que ela é essa luva simplificada, aí sim ela vai se enquadrar ela pode ser enquadrada como categoria 1, tá? Agora, se necessariamente a minha luva, ela já entra aí um caráter cortante ou perfurante, ou então mesmo essas características adicionais, propriedades eletrostáticas, impacto, aí necessariamente a classificação dela já é de 2,
tá? Tá. Já é uma categoria 2. Eu acho que até já tem ensaio para impacto no pictograma, né? Tem. aquele corte TDM e tem impacto, Isso, e muitas vezes tem. aparece o xizinho, né? Isso. Tá. Por Tá. exemplo, a luva, no caso, ela é resistente a risco mecânico e químico. E aí eu fiz um pouco de confusão com relação à família, né? E lógico, ela tem vários tamanhos, então foi dado vários tamanhos, né, para o laboratório para ele fazer teste, né? Então eu entendi que, claro, tem que ter só um tamanho, mas existem as especificidades e aí você entrega todos os tamanhos para o laboratório. Isso, Na verdade, assim, só corrigindo assim, tá? Em uma família de luvas pode ter vários tamanhos, tá? Aham. E também Pode ter pode ter variação de várias, tamanho. e também pode ter várias proteções, Adriana. Eu acho que aí o que você quer dizer é o seguinte: vai ser a mesma família, por exemplo, você ensaiou para mecânicos e químicos. E químicos. Você não Aham. pode ter um pedaço dessas luvas que só vai ser aprovada para mecânicos e não para químicos numa mesma família. Você tem que ter todas as luvas ali da mesma família, elas vão ter que ser aprovadas para os dois. Isso. Sim. Essa é a lógica. Mas aí é emitido um único CA. Isso. Pelo menos é o que foi. Sim, ótimo, porque eu fiz os laudos para tudo. Isso. Ah, tá. Só um outro detalhe, tá, gente? Isso que a gente está apresentando aqui, gente, ainda é um texto em consulta pública. Tá. Então, isso daqui ainda é para efetivar uma alteração normativa. Depois que a gente publicar essa portaria, provavelmente a gente ainda vai dar um prazo aí de vigência. Então, assim, isso que a gente está conversando aqui, nada disso de família, de luvas, nada disso se aplica já a partir de amanhã, tá? A regra hoje da avaliação de luvas é qual? É a avaliação por ensaio de tipo, é relatório de ensaio. Então, se Sim. você já está com seus relatórios de ensaio prontos, Adriana, você já pode mandar, a gente já vai emitir, renovar o CA, né, conforme o caso. A avaliação hoje é modelo a modelo. Sim, sim. Não, e foi feito todos os laudos e assim, até laudos opcionais, né? Calor, contato, enfim. Uhum. Mas, assim, a minha preocupação hoje eu emiti um único CA com todos os laudos certinhos de resistência que a luva se propõe a proteger, né? Uhum. Mas uma próxima renovação, esse único CA, ele vai ser subdividido, né? Então eu estou pensando em termos de custo. Entendi. Né? Aí vai depender da avaliação deles, se eles vão estar dentro da mesma família ou não. E esse é o critério que Porque você vai ter que avaliar. Porque assim, elas são, imagina assim, elas são todas com a mesma palma, todas da mesma cor, elas só têm uma diferenciação de punho. E oferecem proteção sempre para os mesmos riscos, né? Então existe uma coerência. Né? Tá. Então, olha só, Adriana, o que você vai ter que olhar, então, nessa nossa proposta, porque provavelmente você vai fazer a renovação daqui a 5 anos, né? Então, talvez lá já vai estar na certificação mesmo, né? Então, assim, você vai ter que olhar na proposta nossa do anexo M de luvas, você vai ter que olhar o item 3.2, que é o item que define a família. Aí, na família, você vai ter que ver o que é igual dentro de uma família de luvas e o que pode variar dentro de uma família de luvas. Uma família, um CA, tá? Uma família, um certificado de conformidade, um CA. Aí você vai ter que ver se o produto que você tem hoje, dependendo do que está definido ali, pode ser que realmente ele vai acabar gerando mais de um certificado de conformidade, mais de um CA, tá? Então, aí você vai ter que avaliar com base naquela definição ali que a gente está propondo, tá? E nos apêndices, se acaso tiver alguma especificidade, né? A depender da proteção, pode ser que nos apêndices tenha alguma especificidade diferente do conceito de família. Não, nenhuma, é tudo igual, é só punho mesmo. Então, depois, quando você começou a desenvolver a linha de raciocínio e foi para eu falei, não, eu vejo só uma única família, né? Só com punhos. Mas é isso que eu estou te falando, Adriana. Então, pega lá da nossa proposta, mas eu vou dar uma olhada, 3.2 do anexo N, porque ali está bem claro. E aqui na nossa apresentação também, se precisar assistir de novo, o que tem que ser igual numa família de luvas e o que pode variar, tá? E aí, por outro lado, vocês falaram uma coisa interessante, porque, por exemplo,
dentro desse conceito já esqueci o nome do anexo, né? M de luvas? M de luvas, isso. Vocês falaram das cores, né? Porque hoje você não pode emitir um CA com luvas de cores diferentes. Na verdade, Adriana, você pode. O que você não pode é emitir um CA com cores de luvas diferentes e cada cor de luva tem um nível de desempenho diferente. A questão é que você tem que avaliar as cores diferentes, entendeu? Exatamente. Então, você pode sim, se todas as cores avaliadas, elas têm o mesmo nível de desempenho, ou você admite em utilizar o menor nível de desempenho que elas dão, elas podem sim ser contempladas no mesmo CA. Mas, de fato, todas as cores devem ser ensaiadas. Isso vai se manter na certificação. A gente queria passar cores diferentes e o laboratório falou não, porque senão a gente vai ter que emitir outro CA. Eu falei, então tudo bem, então vamos num só, porque cada CA é um valor, e a gente acabou ficando assim, mas foi super elucidativo para mim. Perfeito. Tá. Acho que era só isso, gente. Ana, uma coisa que eu estava percebendo aqui é a questão dos arquivos, né, que a gente comenta que disponibiliza lá no final da consulta pública. Só para se atentar, é porque os arquivos eles não ficam exatamente no final da página. Os arquivos, o quadro comparativo, né, que a gente está disponibilizando, e o texto consolidado das alterações, eles ficam logo depois, logo na sequência do texto que está sendo proposto. É porque abaixo dos arquivos que a gente carregou, aí já começa a vir a sequência das sugestões, né? Então, às vezes, se o pessoal rolar a barra, né, de rolagem até o final da página, não vai encontrar os arquivos lá no final da página, tem que procurar o final do texto, e na sequência do texto é que aparecem os arquivos, tá? Que é basicamente o quadro comparativo, né, das alterações e a consolidação, a proposta consolidada. Isso mesmo, Cris. Temos aqui o próximo, o Jair. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho duas dúvidas, né? Nós somos da Proteforte Calçados, fabricante de calçado de segurança, e no entendimento ficou 2 pontos que eu queria colocar para ver se o meu entendimento foi correto ou está errado, tá? Uma com relação, primeiramente, ao método que a gente usa hoje para certificar um calçado, né? Então a gente desenvolve o calçado, manda para laboratório, ele é testado, esse calçado é aprovado, manda para o Ministério do Trabalho todos os relatórios e é gerado um número de CA, que é válido por 5 anos. Aí mais ou menos uns 8 a 6 meses antes desse CA renovar, eu já começo o processo no laboratório, porque tem um tempo aí, depende da época do ano que vence, que é onde é um pouco mais cheio o laboratório e até a entrega do resultado ali para a gente renovar o CA no Ministério do Trabalho. Esse é o método que eu conheço. Pelo que eu estou vendo aí, eu queria saber a diferença dessa parte com a parte de certificado de conformidade. E com relação àquilo, vamos supor, vou falar da nossa empresa da Proteforte, que não tem um ISO 9001 implantado na nossa fábrica, tá? Eu vou ter que a cada 12 meses eu tá em alguns itens de cada calçado, de cada CA, eu vou estar tendo que retestar esse calçado? Não, Jair, vamos lá então. Só para distinguir, então, né? Então, hoje, calçados ainda são avaliados por relatório de ensaio. Então, é essa sistemática que você comentou aí. O fabricante procura diretamente o laboratório realiza o ensaio com base no que está previsto na nossa portaria, e aí vocês mandam para a gente um relatório de ensaio que a gente, Ministério do Trabalho, ainda tem que avaliar algumas questões ali para poder emitir esse CA efetivamente, né? O que está sendo proposto com a certificação da conformidade é o que? Entra a figura do organismo certificador de produtos, né? Então, quem vai gerir, então, agora, essa avaliação do EPI vai ser um organismo certificador de produtos, que ele é acreditado no Inmetro, nesse nosso escopo da portaria 672, para realizar toda essa avaliação. Então, o OCP, ele vai te ajudar a constituir o que vai ser a família, né, do calçado, porque a gente está propondo aqui que passe a ser avaliado por família.
né, onde a gente aceita algumas variações, vai te ajudar a selecionar o laboratório que vai realizar, né, vai fazer todo esse diálogo com o laboratório, né, olha quais são os ensaios, o laboratório que você tem que fazer e tal, e no final desse processo de avaliação, o OCP ele vai emitir, com base nesse relatório de ensaio que o laboratório emitiu, e com base em todas as outras avaliações que o OCP vai fazer, se for o caso no seu sistema produtivo, enfim, na documentação pertinente, né, ele vai emitir um certificado de conformidade. Com base nesse documento único, que é o certificado de conformidade, que vai compilar todas as avaliações que já foram feitas aí por trás, você vai, então, apresentar para o Ministério do Trabalho. Né? Olha, Ministério do Trabalho, esse é o certificado de conformidade do meu equipamento de proteção individual, tipo calçado, enfim, que abrange essa família aqui, né? Então é isso, o que está sendo proposto é isso, é que mude a avaliação de relatório de ensaio de tipo, para avaliação por certificação da conformidade. Essa é a primeira questão. Com relação à sua dúvida de, nossa, então a cada 12 meses eu vou ter que submeter meu calçado a ensaios? Não. Uma coisa, dependendo primeiro, você tem que pensar qual que é a proteção. Se a gente está falando de proteção de categoria 2, vou chutar aqui categoria 2, porque eu acho que é a que mais, é a mais abrangente ali. Digamos que é um calçado de segurança o seu, tá? Que não tem nenhuma proteção, de incêndio, né? Não tem nenhuma proteção maior ali de categoria 3 envolvida. Então, eu estou citando um calçado de categoria 2 aqui, proteção de categoria 2. Nesse caso, nessa sistemática de avaliação de categoria 2, o que a gente tem? A gente tem a avaliação inicial, que é esse ensaio completo, que você já conhece aí, modelo do que você faz hoje, e mais uma avaliação de manutenção, com 30 meses. Então, depois de 30 meses da certificação inicial, é que você vai realizar ensaios de manutenção, né, e aí são ensaios específicos, que estão elencados ali no item de manutenção do anexo N, tá? Dependendo do tipo do seu calçado, tá? Isso se o seu calçado for um calçado para uma proteção, um calçado de segurança padrão, tá? Esse seria o andamento. Então, o que acrescentaria para você seria isso, né? Os ensaios de manutenção com 30 meses, basicamente ali os ensaios dos requisitos adicionais do seu calçado de segurança e alguns itens ali da parte geral da norma também de calçado de segurança. Agora, se o seu calçado é um calçado que envolve uma proteção risco maior, de categoria 3, né? Aí, nesse caso, por exemplo, proteção para motosserra, proteção para incêndio, choque elétrico, tá? Estou citando esses aqui que eu lembro de cabeça, que é a categoria 3, tá? Então, aí, nesse caso, sim, aí como que vai se dar a avaliação? A avaliação inicial, esses ensaios completos aí para todas as proteções que você já conhece hoje, né? E aí, depois, com 30 meses também, ensaios de manutenção, que são alguns ensaios, não são todos os ensaios completos, tá? Que você realiza na avaliação inicial. E também entra, no caso de uma proteção de categoria 3, a avaliação do sistema produtivo, né? Verificar se essa produção, ela continua uniforme, né? Se não teve nenhum desvio nessa produção. Então, aí entraria a figura da avaliação do sistema de gestão da qualidade. Então, daí o seu sistema de gestão da qualidade, ele vai ser avaliado, né? No momento inicial da certificação, na avaliação inicial, e depois a cada 20 meses, né? A cada 20 meses, se a sua unidade fabril tiver a certificação ISO. Se não tiver, a cada 12 meses, aí sim você teria uma avaliação de SGQ, do Sistema de Gestão da Qualidade. Não seria reensaio do seu produto a cada 12 meses, tá? Ficou claro? Ficou sim, Cristiane. E a outra dúvida que eu teria que é bem com relação à família. Por exemplo, você me disse que eu posso, com um mesmo calçado, com a mesma proteção, eu ensaiar com cadarço, que é o mais crítico, e eu poderia ter o velcro e o elástico. Quando eu ensaio o mais crítico, que é o cadarço, e todos os outros dois com a mesma característica e proteção, somente mudando o fechamento do calçado, vamos supor que eu ensaiei o cadarço, o velcro e o elástico. Eu vou ter um número de CA para cada fechamento?
Não. Aí, nesse caso, é isso que a gente está propondo a família de calçados, a gente está propondo que o sistema de fechamento ele possa variar, tá? Dentro de uma família. Então, se eu tenho uma família, eu tenho um certificado de conformidade e eu tenho um CA, tá? Então, o que você está me falando, olha, Cristiane, meu calçado é de segurança e ele é também de proteção elétrica, e eu tenho variação de cadarço, sistema de fechamento, cadarço, velcro e elástico. O que eu vou ter que ensaiar? Eu vou ter que ensaiar todas as proteções de calçado de segurança, eu vou ter que ensaiar todas as proteções de choque elétrico no modelo mais crítico. O que é o modelo mais crítico desses 3 que você citou? Cadarço. Então, é o modelo de cadarço que vai ser ensaiado para essas proteções que eu citei, para 16603 e para calçado de segurança, mas com uma ressalva. No caso da proteção elétrica da 16603, também os modelos de velcro e de elástico vão ter que ser submetidos aos ensaios de resistência e isolamento elétrico. Entendeu? Então, assim, os modelos de velcro e elástico, eles não vão ser submetidos a todos os ensaios, tá? Eles vão ser submetidos só aos ensaios de isolamento e resistência elétrica da 16603. Ficou claro? Ficou assim. A minha única dúvida que gera é comercialmente isso funcionar. Por quê? Hoje, por exemplo, um cliente vê um calçado de um concorrente. Aí ele olha lá na botina, é uma botina de cadarço, ele olha lá o CA dela, CAX, do meu concorrente. Eu vou lá, olho todo o descritivo técnico daquele calçado e eu vou ter um descritivo técnico onde não me apresenta o fechamento, porque é de uma família. Então aquele CA pode ser cadarço, velcro, elástico. Como eu vou saber qual vai ser o meu produto que eu vou oferecer para ele? Porque vamos supor que o cliente não me tem uma foto do calçado, ele só me chega com o CA, e o CA ele é único para a família onde tem os 3 fechamentos. Como que eu vou saber ofertar para esse cliente o meu calçado adequado com o fechamento adequado? Tá. Essa é a minha dúvida. É por isso que a gente está falando de uma avaliação de família, é por isso que o certificado de conformidade vai ter que elencar exatamente o seu produto, a sua família, ou seja, ele vai ter que descrever o que é igual na sua família de calçados e o que varia. Então, o certificado que o OCP vai emitir para você, ele vai dizer, olha, Jair, na sua família, você tem um calçado de segurança e para proteção de choque elétrico, com fechamento por cadarço, com fechamento por velcro e com fechamento por elástico. Se for essa a avaliação, né, que vai ser feita aqui no exemplo que a gente está dando. E aí, de posse desse certificado de conformidade, você vai apresentar para o Ministério do Trabalho e o seu CA vai sair com isso. Olha, é um calçado de segurança para proteção contra choque elétrico também, e que tem a opção ali, ele pode ter fechamento em cadarço, em velcro e em elástico, tá? É diferente, é aquilo que a gente explicou lá no início, é diferente do sistema que a gente tem hoje. Hoje, calçado, ele é avaliado na base de modelo a modelo. Mudou o modelo, mudou a avaliação. O que a gente está propondo aqui é o conceito de família. No caso da família, tem itens que têm que ser iguais e itens que podem variar. Então, essas variações vão ter que estar muito bem descritas, muito bem delineadas no certificado de conformidade, entendeu? Para que isso possa transparecer também no CA do equipamento. Sim, eu entendi. A minha única dúvida seria comercialmente esse CA. O cliente olhar o meu CA em algum lugar e ele ligar na fábrica ou ligar numa revenda e falar, eu quero CA tal. Aí o cara fala para ele, não, eu tenho CA tal. Aí vai ter que perguntar para ele, você quer esse calçado com esse CA, com fechamento em elástico, em cadarço ou em velcro? Porque ele tem as 3 opções. Isso. Seria isso. Porque hoje o CA, ele é único, né, pelo fechamento. Então, vai surgir uma dúvida do cara de quando for querer comprar o calçado, em falar para ele assim, não, esse calçado aqui, ele é em cadarço com esse CA eu quero comprar. Então, ele tem que vincular, ele vai ter que me avisar disso. Isso, mas é isso que a gente está colocando para a proposta, tá, Jair? Assim, e no laboratório, eu não vou ter que pagar, por exemplo, pro laboratório 3 vezes.
eu vou fazer o teste do mais crítico, vamos supor assim, que seria o de cadarço, e eu quero fazer em velcro, e eu quero fazer em elástico, eu vou ter esse CA com essa família para os 3 fechamentos. Hoje, onde eu gastaria 3 relatórios técnicos no laboratório, triplicado, eu vou estar gastando uma vez só. Uma vez só, mas dependendo, tá? Tem a proteção de choque elétrico que a gente deu aí no exemplo, sim, que aí entendi. nesse caso os ensaios de isolamento e resistência vão ter que ser feitos no cadarço, no velcro e no elástico. Mas aí eu não faria sim, todos mas a os... regra, mas a norma geral de calçado, a 203.45, vai ser só para o cadarço. Isso, eu faço tudo no cadarço e eu quero adicionar a elétrica nos outros, eu faço somente os 2 testes de elétrica da 16603 de velcro e de elástico. Isso. É o que a gente explicou no início de novo, tá, gente? Hoje, por relatório de ensaio, numa avaliação de ensaio de tipo, a gente trabalha com o conceito de modelo. Variou o modelo, variou a avaliação, variou o CA. Entendeu? O que a gente está trazendo aqui de novo é esse novo conceito de família, né, que já começou a ser trabalhado lá nas vestimentas, né? Então, numa família, você pode abranger vários modelos, né, desde que esses modelos respeitem as similaridades, né, as semelhanças, e também respeitem e que só variem naquilo que é expressamente indicado no regulamento, tá? Compreendi, então, sim, Cristiane. teria uma mudança de lógica aí para o mercado também, tá? Mas, de novo, se você acha que isso não é cabível também, olha, isso não vai funcionar no mercado, pode sugerir na consulta pública, tá? A consulta pública é para a gente ouvir vocês. Ok, obrigado, Cristiane. Nada. Renato, por favor. Veritas, eu gostaria só que voltássemos um pouco no assunto relacionado à verificação das marcações obrigatórias que devem ser feitas pelo OCP ou pelo laboratório, que eu fiquei com uma dúvida. Se eu entendi certo, quando não houver especificação sobre marcação definida na norma específica do produto, essa verificação deve ser feita pelo OCP. Só que existe a verificação da marcação indelével, né? De que maneira que o OCP pode garantir a indelebilidade, né, da marcação do produto quando essa avaliação não constar da norma específica do produto, né, e consequentemente ser feita pelo laboratório. Eu fiquei com dúvida em relação a isso. Certo, Renato, vamos lá então. Só recapitulando isso daí que a gente falou, então, a gente tentou organizar ali as obrigações, então, né, de avaliação das marcações obrigatórias da NR6, marcações obrigatórias das normas técnicas, avaliação de manual, avaliação de embalagem, né? Então, a ideia foi o quê? Deixar para o laboratório aquilo que está previsto em norma técnica, né? Então, o laboratório vai avaliar marcação de norma técnica, manual previsto na norma técnica, embalagem prevista na norma técnica. OCP vai avaliar o quê? Marcação da NR6 de acordo com o que está previsto na portaria 672, vai avaliar manual de instruções de acordo com o que está previsto no RGCPI, né, no anexo 3A da portaria, quando não houver a previsão na norma técnica, e embalagem também é a mesma coisa, né? Então, aí no caso, para avaliar as marcações da NR6, vai ter que ser observado aquilo que já está previsto, então, ali na portaria, né? Então, a portaria fala ali que tem que ser a marcação do nome do fabricante, o número do CA e o número do lote, né? Então, é isso que vai ter que ser avaliado pelo OCP. Não, certo, Renato? mas em relação à verificação dessa marcação indelével, né, que inclusive a 672, lá no item que ela fala dos motivos que um certificado pode vir a ser suspenso, o produto ter a marcação e essa marcação não estar, né, indelével, não ser indelével, é um motivo pelo qual o certificado também pode ser suspenso.
Isso. E aí a minha dúvida é essa, como o OCP garante que a marcação, ok, pode até ter a marcação, né, mas essa marcação, ela é indelével, né, ela tem lá as características de que não vai sair a marcação ali da embalagem, do produto, enfim. E é esse controle que antes era feito pelo laboratório, né, mesmo nos casos em que não há norma técnica do produto específico com requisito de marcação, ainda assim, como OCP, a gente contratava o laboratório para ele fazer essa avaliação, né? E agora, como não tem, para os casos, né, em que não tem norma técnica, a minha dúvida recai sobre essa verificação indelével. De que maneira que a gente vai garantir se o OCP não tem acesso ao produto ali, né? A gente pede a coleta do produto, né, envia alguém, né, para fazer a coleta, depois esse produto vai até o laboratório, mas o OCP em si não tem contato com o produto final ali, né? Então sim, mas é a questão, assim, o OCP ele é responsável pela amostragem, né? Então, se for o caso, se for necessário, então ele pode, inclusive, pegar uma amostra para realizar. Pode pegar uma amostra dessa para que seja realizada essa verificação da marcação, né? Inclusive, até quando na própria etapa da solicitação da certificação, já tem que ser apresentada ali algumas coisas para o OCP, onde ele já pode começar a fazer esse tratamento dessa questão, essa verificação dessas marcações, né? Então, se for o caso, talvez sugerir ali, né, na consulta pública, para que nessa própria solicitação, se é que já não tem isso previsto lá no rol dos documentos para solicitação, Ana, só confere para mim, se já não tem que vir, né, logo na solicitação essa marcação, essa comprovação dessa marcação. Na documentação, de fato, já vem, porque o OCP ele faz essa verificação no inicial pelo layout, né? A empresa apresenta a arte. Em termos de documentação, né? Isso, aí a gente faz essa avaliação por layout na etapa inicial. Só que aí, a partir das manutenções e recertificação, isso já é no produto em si, né? Já é no produto que ali já é coletado. Mas eu acho que é algo para se pensar, porque essa verificação sobre a marcação ser indelével ou não, pode ser que exista alguma metodologia ali que o laboratório já tem competência para fazer essa análise, que talvez no ato da coleta, a pessoa que vai lá apenas fazer o lacre da amostra, talvez não tenha equipamento ou condição de fazer essa verificação. Acho que aí caberia a gente avaliar de que maneira que se garante que a marcação é indelével, né? E aí, se for de uma maneira muito simples, claro, a gente pode absorver isso para o momento da coleta, e aí isso já fica respondido. Mas eu acredito que vai além, não é uma verificação tão simples assim que possa ser feita em qualquer lugar, por qualquer pessoa, né? Sim. A verificação das informações, claro, dá para checar ali, mas a questão de ser indelével ou não, ainda assim me gera essa dúvida, né? Como que o laboratório garante, né? Porque, se não me engano, tem algumas técnicas específicas ali para garantir isso. É isso, então, para a gente tentar entender, Renato, porque, de toda forma, se existir essas técnicas, elas não estão previstas em norma técnica, na norma técnica do EPI, né? Certo. Então, é por isso que a gente está puxando para o OCP, né? Então, se for o caso, se for necessário, que o regulamento, né, preveja como verificar essa indelebilidade, a gente pode acrescentar, né? Mas agora é isso. Então, sugira, né, ali para a gente, na consulta pública, para que isso possa ser avaliado. A questão foi tirado do laboratório a marcação da NR6 pelo fato de que ela não está prevista numa norma técnica. Sim, né? Exato, e ela está prevista, sim, na portaria, diretamente na portaria, né? Então, por isso que a gente entendeu ser a obrigação do OCP, tá? Mas interessante a sua sugestão, a gente pede para que você formalize, tá? Perfeito. Sugestão. Eu vou investigar, sim, porque, assim, eu tenho alguns produtos em mente que eu sei que, para garantir essa questão da marcação ser indelével ou não, realmente o laboratório tem uma técnica, tem um material, tem alguns produtos específicos que ele passa ali no produto para garantir que a informação não saia.
Eu não sei se isso é aplicável para todos os outros que estão cobertos pela NR6, mas eu vou verificar e aí eu passo para vocês, proponho, enfim, Ótimo, Renato. Uma revisão nisso. Eu acho importante, nesse ponto, a gente analisar, porque, assim, como o OCP, ele é responsável ali pelo, como a Cris falou também, né, responsável pelo plano de ensaios, responsável pela coleta adequada das amostras, né, imagine só você fazer todo um levantamento amostral e chegar lá no laboratório, ter um problema de marcação da NR6, uma coisa que poderia ter sido vista pelo OCP. Então, como a Cris falou, não existe, até onde a gente saiba, pelo menos, né, nenhuma norma técnica para avaliar a indelebilidade da marcação. Então, já é um filtro que o próprio OCP ali, na coleta da amostra, poderia fazer para que não engessasse esse processo, né? Então, ele chegaria redondo para o laboratório de ensaio. E aí, por que a cargo do laboratório de ensaio ver as marcações que constam nas normas técnicas? Porque é ele que opera essas normas, né? Então, é ele que vai verificar ali o que determinada norma técnica exige, a marcação no CA e tudo mais, né? Então, além da indelebilidade, ele vai verificar se realmente aquele equipamento tem todas as marcações estabelecidas na norma técnica. Então, essas marcações de NR6 e mais simples, né? A gente entende, e é por isso que a gente construiu dessa maneira, que o OCP consegue fazer esse filtro, sim, né? Então, assim, só para a gente refletir se realmente, né, é o caso de deixar a cargo do laboratório de ensaio essa responsabilidade, e a gente entende também que, né, o que a gente recebeu de reclamação de laboratório a competência dele talvez não existe na norma, a BNT, que ele está submetido ali a obrigação de avaliar a marcação da NR6, por exemplo, né? Então, fica aí, eu acredito que tecnicamente ele nem poderia fazer esse tipo de atividade. Por força da acreditação, né? Por força da acreditação dele. No Inmetro que a gente exige, Na verdade, nesses casos, o laboratório emite o relatório, só que ele não traz o selo de acreditação, justamente porque é uma atividade que ele faz e que não está dentro do escopo dele. Mas, exatamente, inicialmente era pedido para que o laboratório fizesse essa avaliação justamente também pensando nessa questão de confirmar a questão do produto, da marcação ser indelével ou não, né? Então, assim, em relação ao OCP ficar responsável por confirmar se tem as marcações ou não, isso eu concordo 100%, total de acordo, né? É só mesmo em relação à questão do indelével, né, que me gera essa dúvida. Agora, se confirmar que o laboratório também faz uma verificação superficial, que não tem nada muito técnico específico, e que dá para o OCP garantir isso no momento da coleta, perfeito. É só mesmo para a gente discutir e ver se existe alguma questão ou não. É que no primeiro momento, como isso era feito pelo laboratório, eu fiquei pensando, né, de que maneira que o OCP vai fazer isso agora, garantir, né, que o produto tenha a marcação indelével, mas checar se as informações estão ali ou não, eu concordo que deve ser feito pelo OCP na coleta, sim, até para evitar que o produto vá para o laboratório sem a marcação, né? Mas exatamente. É só realmente em questão de ser indelével ou não. E aí eu acho que cabe a gente checar se existe alguma... O laboratório faz como? Tem alguma técnica? E aí, Renato, aí só para contextualizar, né, o porquê que o laboratório passou a fazer essas análises, né, essas análises de marcação? Foi no intuito mesmo de desburocratizar o trabalho em termos da gestão aqui do Ministério, né, porque o laboratório ele tinha contato com esse produto lá, e aí a gente, enquanto Ministério, tinha que avaliar aqui, sendo que a gente não tem contato em si com o equipamento, e sim com a documentação. Então, bom, já que o laboratório, né, e aí eu estou dizendo em ensaios de tipo, tá, Renato? Eu não estou falando em relação à certificação da conformidade, porque a gente tem que lembrar que até esses tempos a gente não tinha avaliação da conformidade por certificação para a maioria dos EPIs, né? Nós tínhamos só 5 equipamentos que eram avaliados pelo OCP.
Então, por essa desburocratização, por essa simplificação, por essa garantia da gente não ficar analisando foto, que a gente não sabe se pode ser manipulada também ou não, decidiu-se, naquele momento, montar um regulamento aqui, né? Não estou falando do RGCPI, estou falando muito antes do RGCPI. Muito antes, né, Ana? Você foi lá atrás, na época das portarias. Então, assim, é por isso que 121. surgiu, né? E, assim, os laboratórios abraçaram esse tipo de atividade que a gente sempre entendeu caber a um OCP fazer, né? Então, Isso. hoje, assim, é uma forma da gente, poxa, vamos deixar cada qual ali com as suas atribuições que, de fato, no CERN são, né? Então, por isso que esse ajuste. Então, só para fazer essas ponderações que eu acho importante a gente rememorar perfeito histórico, Ana. Né? Perfeito, Isso. Não, é verdade. perfeito. Acabou passando para o laboratório. E eu estou totalmente de acordo, assim, eu acho que faz sentido, de novo, que seja feito que essa seja uma responsabilidade do OCP, eu concordo realmente. É só mesmo em relação a essa questão técnica, sabe, de garantir que é indelével, né, isso que me gerou dúvida, de que maneira que a gente vai garantir, o técnico que vai fazer a coleta, cabe a ele só olhar e dizer que é indelével ou não, né, como que tecnicamente a gente vai garantir que é indelével? É mais nesse sentido, né, não da verificação em si. Isso eu concordo que deve ser feito mesmo, tirar isso do laboratório e passar para o OCP. É mais esse o detalhe, né, que gerou a minha pergunta. Mas agradeço eu acho aí. Que é uma questão, isso, eu acho que é uma questão de conversar mesmo, Renato, né? A gente até pode conversar com os laboratórios, né? Qual que é a sistemática que eles utilizavam, né? Se tem algum critério não sei se inclusive tem alguém de laboratório aqui na reunião, se alguém quiser, né, abrir e tal, trazer alguma coisa para contribuir, né? Porque aí já pelo menos já pode até ser que a questão já seja respondida aqui mesmo, sabe? Mas se não, cabe, eu acho que vale sim a gente questionar laboratório também, etc. Isso, vale essa avaliação. Bem pontuado, Renato. Isso, algum laboratório presente, só para a gente aproveitar, tá, o assunto, e eu peço licença a quem está na vez, mas há algum laboratório aqui e que gostaria de tecer alguma contribuição a respeito? Posso falar? É o Damásio. Por favor, Damásio. Não, só queria esclarecer que no caso aqui, estou falando aqui da Fundacentro, para quem não me conhece, aqui a gente não recebe o material se ele não tiver marcado nome do fabricante, número do CA se tiver e lote de fabricação. Desde que tem que ser indelével, visível e Legível. Isso, legível, né? Então você vai, geralmente, o que o pessoal faz? Eles fazem ou baixo relevo ou alto relevo, né? Como é respirador, é borracha ou plástico, as marcações ou são baixo relevo ou alto relevo. Isso já é feito no molde, então você percebe se isso daí é indelével ou não. Tem algumas empresas que trazem marcação em borracha, que é silk screen. Aí no silk screen você já passa a mão, já apaga tudo, né? Ou seja, já dá para ver isso facilmente, tá? Não acho que isso daí seja um grande problema, fazer esse tipo de identificação. Agora, aqui para a gente, nós não recebemos nem amostra que isso não tivesse as marcações. Mas é que a gente adota um procedimento talvez um pouco diferente, né? Porque quando o pessoal traz as amostras, a gente vê essas marcações e algumas outras informações, como, por exemplo, marcações de embalagem, coisas que são banais, a gente já alerta o interessado. Porque depois que você recebe o material, só vai entrar em contato depois quando estiver pronto informar. O laudo está pronto, custou tanto. Não existe o contato com eles, né, entre o recebimento e o informe que o relatório está pronto, né? Então, se você já viu uma coisa que já sabe que vai reprovar, já alerta o interessado. Nesse caso aí, quando foi, estou entendendo a situação aí, quando o pessoal trouxer respirador aqui, algum OCP, trouxer material, algum respirador aqui para a gente. Se chegar dessa forma, se chegar sem a marcação, a gente nem vai receber. Se
a gente já identifica que não tem marcações, ou seja, o que a gente faz é uma avaliação rápida de itens que pode dar problema, né? Se chegar esse material aí foi encaminhado pelo ACP, a gente vai falar, escuta, a gente recebe isso daqui, faz um ensaio, mas já de antemão já fiquem atentos, alertas de que isso daqui vai dar uma não conformidade. Fica a critério deixar ou levar e corrigir isso daí, tá? Então, por exemplo, eu estou falando isso daí é um procedimento que a gente adota, tá? Mas a questão aí de marcação, a experiência que eu tenho, que é de respiradores, a questão aí do indelével não é uma coisa assim difícil de ser identificada, tá? Porque como ou é material plástico, é borracha, ou a marcação é no molde, ou é baixo relevo, ou é alto relevo. Em alguns casos, um silk screen. Quando o silk é bem feito, você percebe que a coisa é indelével. Não conheço um procedimento aí, de ensaio para fazer essa identificação. E o que foi acrescentado, acho que foi na NR6, é que antes era só indelével e legível, né? A NR6 acrescentou visível, porque tem algumas peças que o pessoal coloca a marcação num ponto em que você não consegue enxergar, né? E a ideia de ter a marcação é o usuário, a partir do momento que ele pega o equipamento, ele já possa identificar todas essas marcações aí de uma forma rápida, tá ok? Então era isso que eu queria só dar essas informações aí. Perfeito, Damásio. Ótimas as suas colocações. Agradeço, tá? Então é isso, tá, Renato? Com relação, então, ao encaminhamento aí da sua questão, a gente aguarda, então, a contribuição na consulta pública e fica, então, de avaliar isso, né? Se os demais laboratórios, né, se adota, né, algum procedimento, alguma técnica em específico, né, se tem algo a ser acrescentado ainda sobre esse tema para que o OCP possa realizar essa avaliação, tá? Não, perfeito. Vou verificar com os laboratórios que a gente trabalha e aí eu contribuo, enfim, a gente retoma esse assunto mesmo. Obrigado aí a todos. Ótimo. Pode falar. O próximo... Oi, pode falar. Quem do me chamou? laboratório BTEC, tá? Ah, tá. Oi, Ademir. Tudo bem? Para falar sobre a questão da marcação. Tá. É só para avisar, para a gente não tá furando a fila, tá, gente? Caio, espera só um pouquinho. Só sobre esse mesmo tema aí que você comentou, né? Eu vejo assim que da forma como você colocou, eu acho que é válida essa discussão, sim. Eu acho que vai facilitar o processo, né? Em cima do que a Ana Amélia também colocou para os laboratórios, né? Quanto a dar mais linearidade ao processo, né? Já que as OCPs também já têm o primeiro contato com os equipamentos, né? Já seria uma forma já de fazer esse garimpo, né? Até para quem uma filtragem, né? Exato, até porque dentro das marcações, até para poder orçar o que vai ser feito, as marcações, o equipamento já tem que estar marcado, tem que ter as marcações, as simbologias, né? Isso é um ponto. A questão ali do que o Damásio falou está perfeito também, né? Eu acho ali dentro a gente já vê pela questão do relevo, né? Do tipo de relevo, você já consegue ver que será indelével. Para botas químicas é o único método que existe que a gente consegue, quando é bota química, daí tem um teste que a gente verifica se vai atacar, né? Para ver se vai sair a marcação. Mas é algo muito específico, né? Do que a gente faz, né? Então, também, eu acho que daria, sim, facilitaria, né, para os laboratórios já fazer essa conferência e a gente focar necessariamente nas metodologias de ensaios, né? E eu acredito que daria já que tem mais autores dentro desse processo, né, isso vai facilitar dividindo partes que são mais para os laboratórios, né, que a gente consegue se certificar. Isso que a Ana falou também, tem alguns auditores, quando vem ao laboratório, perguntam por que você está solicitando um item que não está na norma, né? Então, você não consegue fazer uma proficiência de uma marcação, por exemplo, que são itens de normas que a gente precisa participar. Agora, de marcação e verificação, você não consegue fazer isso.
Então, talvez não seja uma prioridade, de fato, ter esse custo que os laboratórios também vão cobrar essa hora, né? Então, talvez já dentro do pacote do organismo certificador estaria mais adequado, né? Porque ele avalia a documentação, por que não avaliar essa questão de marcações e verificações, né? Antes de chegar ao laboratório. Ótimo, Ademir, obrigada. E talvez até o que eu estou pensando aqui mas assim, pensando por alto, né, eu acho que é o caso da gente discutir mesmo, assim, se for o caso, né, porque assim, o Damásio trouxe aí, né, algumas sugestões que assim, a olho visível você consegue identificar, né, essa indelebilidade, né. Isso, talvez, Cris. Desculpa. Oi, Ana. Não, só para concluir. Então, assim, apenas nos casos, né, em que não for possível essa verificação imediata, né, que realmente demande ali um procedimento muito específico, né, que demande uma técnica, né, muito específica, igual a Ademir citou aí, no caso de químico, que você tem que fazer uma exposição química para ver se o negócio realmente não sai. Talvez nesses casos muito específicos, muito particulares, colocar alguma previsão de que o OCP, ele pode sim demandar um laboratório para que realize, né, uma avaliação, essa avaliação pontual, essa avaliação que vai demandar o uso da técnica X, né, se for o caso, né, prever algo nesse sentido, mas algo que eu estou pensando muito assim, pelo que a gente está conversando aqui, tá? Pode colocar, Ana. Eu perdi um pedaço caí aqui, então se eu falar alguma coisa que já foi falado, vocês me desculpem, mas nessa linha do que o Ademir está falando, né, essa questão da indelebilidade, a gente entende que a parte das normas técnicas, o que está previsto em normas técnicas, as marcações, a gente entende que é o laboratório que vai verificar, porque é ele que está operando a norma, né? Mas talvez, Cris, a gente pensar realmente que a indelebilidade dessa marcação, ela já pode ser vista pelo OCP também. Eu digo em relação à indelebilidade, não se a marcação que está ali, de fato, é o que está sendo exigido pela norma técnica, que daí eu acredito que essa responsabilidade seja de fato do laboratório. Uhum. E essa questão dos químicos, Ademir, isso não está previsto em norma técnica? Essa avaliação? Sim, então se está previsto em norma... Uhum. Então se está previsto isso vai ser realizado, técnica, né? É uma obrigatoriedade isso já vai do ser laboratório realizado. Isso não é o problema. Não. Exatamente. Então, isso já está abarcado. Agora, essa questão da indelebilidade, talvez a gente repensasse que não caberia, porque já imaginou, o OCP está olhando ali as marcações da NR6. Muito provavelmente, se fizer as marcações da NR6, a indelebilidade ali das questões de marcação da norma, também provavelmente ok. Mas não sei, pode ser que a NR6 esteja ok, pode ser que na hora da marcação das normas técnicas a pessoa colocou algo ali que vai sair, alguma coisa assim, que já é um filtro que o OCP possa fazer. Então, para a gente refletir sobre isso também. Eu acho que já daria ali para barrar esse tipo de situação no olhar do OCP. Isso, ótimo, né? Porque como você caiu, só complementando o que o Damásio trouxe ali da experiência dele, da Fundacentro para o universo dos respiradores, né, que a questão da indelebilidade é algo que realmente ela destaca, a olho visível você consegue perceber, né, porque geralmente as marcações elas são feitas ali com alto relevo, com baixo relevo, então é algo nítido, né, que você vê que não sai, né, não vai sair. Não sei, talvez para o universo de outros equipamentos, isso, né, ali quem usa mais etiqueta, né, talvez realmente não seja algo assim tão imediato. Né? E é o que o Ademir está trazendo, né? Que para algumas proteções ali tem procedimentos específicos, mas é o que você falou também, se está previsto na norma técnica, vai ser realizado, né? Cristiane. Alguém chamou também, gente. Quem foi? Só falar o nome? É o Léo da Protense. Certo, Léo. É sobre o assunto, Léo? É sobre o assunto. No caso, a gente utiliza sempre a etiqueta, né? Que nós fabricamos as vestimentas. E surgiu essa dúvida grande, né? Porque, lógico, a OCP, como você bem falou no começo, a Ana Amélia também, por uma questão de não chegar lá no final do processo, o laboratório falar, viu,
eu não sou acreditado para verificar aqui a etiqueta e tal, vou devolver, porque eu não tenho essa acreditação. Ou a gente precisaria contratar um outro laboratório e tal, o negócio vai longe, né? Então, justamente a gente queria saber isso. Por exemplo, eu contratei lá um laboratório que nem o Ademir estava falando, faz 70% do que é exigido, né? Mas é muito difícil a gente encontrar um laboratório que seja acreditado na indelibilidade ou essas coisas, né? Então tá essa dúvida para todo mundo, contrata mais um laboratório ou não, o que a gente faz, né? É isso, né? Então é justamente isso que a gente veio tentar sanar, né? Realmente, dificilmente vai haver, né, um laboratório acreditado na avaliação da marcação da NR6. Então, são essas questões que a gente está levantando aqui por meio da consulta pública. Então, por isso, com base no que está previsto no RGCPI, é que a ideia é que o OCP realize o próprio OCP, né, realize a avaliação dessas marcações da NR6. Não estou falando aqui de marcação de norma técnica. Então, fica isso, né? Quem tiver sugestão para que se traga isso, levante isso na consulta pública, sobre esses métodos de avaliação, especificamente dessa questão da indelebilidade, né, que o Renato trouxe. Existe método, né, específico para avaliar isso? Se houver, por favor, né, sugiram ali na consulta pública para a gente avaliar se a nossa redação ainda precisa ser complementada, né, trazer mais alguma coisa para que, de fato, o OCP consiga realizar essa avaliação da melhor forma possível, tá? Tá bom, obrigado, viu? Obrigado, Ana. Nada. Pessoal, vamos tocar, então? Cristiane, Oi. Só mais uma observação aqui. Só quem está falando? Ah, tá, o Diego, e mais alguém me chamou também. É sobre o assunto, gente, da marcação? Sim. Sim, é a Lorena do IPT, só para não... eu vou só para organizar aqui, eu vou só liberar então mais o comentário do Diego, do ITEX e da Lorena do IPT sobre essa questão da marcação, só para a gente poder caminhar com a fila, tá, gente? É porque tem mais gente inscrito para falar, para a gente poder dar oportunidade para todo mundo. Diego, pode falar. Joia, Cristiane, mais o que eu trago aqui é a questão do seguinte: a indelibilidade a gente consegue avaliar porque ela é um método de ensaio. E sendo um método de ensaio, a gente pode enquadrá-la na 17.025 e, claro, acreditar esse método. Agora, o que eu tenho visto é o recebimento de solicitações para que a gente avalie o conteúdo dessas etiquetas. E realmente não faz sentido, porque ainda quando chama a questão de normas técnicas, a norma de produto, quem tem que ser, digamos que o especialista nela, são os OCPs, que são certificadores de produtos. Então, eles precisam ser conhecedores da norma técnica de produto. Nós somos especialistas em normas de métodos. Então, a gente realmente atende ao produto, a norma de requisitos, porém, somos especialistas em métodos. Isso de o laboratório avaliar o conteúdo da etiqueta, ainda que seja na parte técnica, não faz muito sentido, porque isso deveria ser uma avaliação feita pelo OCP, as marcações que estão previstas na norma técnica de produto. Então, ali tem os pictogramas, os requisitos mínimos de marcação. Agora, em relação à indelibilidade, algumas normas trazem seus requisitos específicos de método. Então, a norma de arco traz uma forma de avaliar, a norma brasileira traz outro método, ela traz um método de pré-tratamento, mais uma avaliação visual. Então, tudo isso é possível acreditar. E, claro, aí o laboratório consegue fazer essa avaliação. Mas, ou seja, a avaliação do material e não a avaliação do conteúdo. Então, eu acredito que a questão do conteúdo, ela tem que ser feita pelos OCPs, que são os especialistas em produtos. E nós, claro, somos especialistas em produtos também, porque a gente realiza ensaio em cima deles. Mas não, digamos que não é nossa atribuição dentro do nosso escopo de acreditação. É basicamente isso. Porque não tem como acreditar uma avaliação de conteúdo. Tá? Um conteúdo que está fora da norma técnica de ensaio, né? Do método de ensaio. Isso. Entendi, obrigada, Diego. Essa contribuição, a diferença aí da avaliação do conteúdo e
da indelebilidade, né, em si. Lorena, você tem algo mais para acrescentar sobre o assunto? Eu não vou estender muito esse assunto, porque eu acho que essa é uma discussão muito longa, mas o que eu ia dizer vai muito em concordância com o que o Diego pontuou. Porque, por exemplo, hoje no IPT, nós somos acreditados para verificação da NR6 para todos os EPIs que a gente testa, só que é bem na questão de avaliação, do método de avaliação da legibilidade da etiqueta e não do conteúdo. Então, eu acho que minimamente o OCP tem que fazer uma verificação inicial do conteúdo dessas etiquetas, porque às vezes chega pra gente, por exemplo, na etiqueta do lote de coletado, né? Do lote coletado tem uma informação de lote e o lote que está na etiqueta do produto é outro. Então, como que a gente tem certeza se o lote que foi coletado é o lote que está na etiqueta, né? Qual lote está certo? Da etiqueta do produto ou da etiqueta do OCP? Então, acho que essa verificação do conteúdo minimamente tem que ser responsabilidade do OCP no momento da coleta, né? E aí toda a questão técnica que envolve a avaliação da marcação, isso realmente pode ficar a cargo do laboratório, que aí sim tem condições técnicas de avaliar toda a parte de indelebilidade, né? E que aí sim envolve método, né? Então é possível acreditar porque envolve método, né? A gente acreditou, deu um pouco de trabalho nisso, mas nós somos acreditados para verificação da NR6 de todos os EPIs que a gente testa. Então dá para fazer um mix das duas coisas, né? Mais uma questão de alinhamento do texto, mas a gente se coloca à disposição para continuar com essa discussão, justamente porque envolve avaliação de norma técnica, envolve N tipos de produtos, então é uma longa discussão. Mas dá para fazer uma coisa com as duas partes se responsabilizando por essa marcação também, já que ambos, né, são responsáveis na avaliação desse produto. Perfeito, Lorena, obrigada também aí pelas suas colocações. Então, acho que a gente está no caminho para tentar conseguir solucionar isso aí, né? Então, de novo, pessoal, né? Então, de novo, a gente pede isso, laboratórios, vocês que têm essa expertise, né, também, por favor, contribuam, então, para a gente, né, também, de repente, está faltando isso, está faltando alguma coisa especificar ali na nossa redação, né, que poderia solucionar isso daí, tá? Vamos andar, então, com a fila, Ana? Isso, Caio, por favor. Caio, nós não te ouvimos. Eu não ouço o Caio, vocês estão ouvindo? Não. Não, Ana, eu também não. Nossa, aí. Só um instante. Caio, pode falar alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Perfeito. Foi a configuração. Gente, boa tarde. Eu sou da Banzio, nós somos distribuidores dos equipamentos de proteção individual. Temos alguns CAs próprios aqui. Entre eles, me surgiu uma dúvida bem no comecinho da apresentação. Vocês falaram sobre máscara de solda, né, que tem 3 normas que são internacionais, a N175, 166 e 379. Elas vão ser descontinuadas aí em novembro desse ano, né, e eu tenho alguns CAs para ser renovados agora, para serem renovados, na verdade. Eu estou justamente com essa dificuldade com os meus fabricantes lá do exterior, no envio desses relatórios. Então, provavelmente, eles já estejam se adaptando nas novas 2 normas aí, na ISO, e aí eu queria ter o entendimento de vocês nesse time. Porque se eles me mandarem, pelo que eu entendi, já o relatório na norma nova, eu não consigo colocar essa solicitação no Ministério do Trabalho. Então, eu vou ficar num intervalo ali. Eu não consigo renovar esse CA, porque eu não tenho o que eu tenho lá hoje no Ministério como autorizado, que são essas 3 normas. Eu também não vou ter lá do meu fabricante, visto que ela está descontinuada, que elas estão descontinuadas, essas normas 175, 166 e 379. Eu queria saber se tem algum prazo, se tem alguma estimativa, alguma coisa nesse sentido para essa alteração de aceite aí no Ministério. Na verdade, Caio, o que acontece? De novo, tá? Isso daqui é só uma proposta que a gente está fazendo, que ainda está em consulta pública. Então, provavelmente, antes do final do ano, isso não vai mudar, né? Na verdade, teve a portaria 672 teve uma alteração muito recente, porque até então
essa linha da tabela, ela só previa a avaliação de máscara de solda pela ANSI, pela série americana e pela série europeia, essas 3 que você indicou. A gente alterou, foi agora em agosto, salvo engano, para incluir justamente a norma nova, que é a série ISO, né, a série internacional. Então, acabou de entrar a série internacional nesse rol aí. O que a gente está propondo seria, bom, já que, então, as normas europeias, né, a 166 e a 379, vão ser descontinuadas, né, em 11 de novembro, agora de 2024, como a gente está com essa alteração aí engatilhada da portaria, de repente a gente já excluiria, né? Então, assim, isso não é para agora, isso não é para imediato, para amanhã, tá? Provavelmente essa alteração ela vai se efetivar ali no final do ano, né? Se for o caso, então, os seus CAs que você fala estão vencendo agora esse ano. Eles vencem em 25. Ah, tá, já em 2025, né? Ah, tá, já em 2025. Mas você está trabalhando, então, já com os laboratórios lá de fora e eles não estão te oferecendo já na nova norma ISO? Na verdade, eu uso o laudo do fabricante. Eu trago o laudo, faço a tradução juramentada e faço esse input. E o fabricante lá de fora já não está adotando a ISO? Então, porque o que a gente foi muito demandado aqui foi justamente isso. Olha, a Europa já não sei se você traz da Europa, mas a Europa já não está mais, a própria Europa já não está mais adotando a série N, né? Já migrou para ISO. Quando a gente inseriu a ISO, e foi algo que a gente fez assim, essa alteração pontualíssima, né? Foi justamente porque uma necessidade, recebemos uma chuva de demandas mesmo, falando que eles estavam tentando ensaiar a máscara de solda no exterior pela IN e ninguém mais queria fazer esse ensaio pela IN. Então, assim, talvez é o caso, Caio, de você investigar, né? E, de repente, verificar, porque pelo que a gente entendeu, né, pelo que chegou até nós, a dificuldade é ensaiar pela EN. Então, é como a Cris falou, já que essas normas serão descontinuadas, a gente já queria aproveitar a oportunidade de tirá-las aí da portaria 672, né, a ideia seria essa. Então, o nosso conselho seria isso, verificar com o seu fabricante, provavelmente seu fabricante estrangeiro, ele já deve estar também fazendo essa avaliação pela ISO. Exatamente, e se ela não está fazendo, né, se esse fabricante não está fazendo ainda pela ISO, ele provavelmente vai te encaminhar relatórios de ensaio e certificados de conformidade já emitidos pela EN, né, então, porque assim, o certificado de conformidade e o relatório de ensaio, ele pode ter sido emitido há 1 ano, né, e aí, mesmo assim, ser utilizado para você fazer a sua renovação por mais um período, então você tem que avaliar isso, né? E nós aqui, Cris, eu acho que fica de lição para a gente também fazer essa previsão, né? Que a gente não está pensando nesses certificados e relatórios já emitidos. Remanescente, né? Isso, então talvez criar alguma regrinha ali para dizer, olha, né, aqueles certificados de conformidade, relatórios emitidos anteriores à vigência, né, que eles podem ainda ser utilizados para a renovação e emissão do CA de máscara de solda de escurecimento automático. Até mesmo porque a gente considera a data da emissão, né? Isso. Assim, né, Ana? Se ele foi emitido há mais de 1 ano, né? A gente considera a própria data de validade, a própria data de emissão do relatório. É isso também que eu pensei aqui, Ana. Já estou anotando aqui para a gente pensar em alguma regra desse tipo, né? Que se aceitar relatórios emitidos até a data de validade das normas, né? Enquanto as normas estavam vigentes, né? Exato. Ou nem vigentes, né? Porque parece que elas já foram descontinuadas, mas ainda podem ser utilizadas, né? Então, válidas, né? Válidas, isso. Vigência do laudo. Outra dúvida que eu tenho até pela questão da importação. Quando eu faço essa importação, eu faço numa grande quantidade já com a marcação. Então, uma vez que eu vou fazer a troca da norma, o meu fabricante lá pode fazer já pela ISO, essa alteração de norma faz com que eu tenha que alterar o CA? Ou vocês já estão pensando em alguma coisa? Uma vez que eu descontinuar essas ENs aqui e entrar com a ISO, essa alteração pode ser mantida o número do CA? Porque eu já venho com elas todas marcadas. Pode ser mantido, mas o que você tem que avaliar é o seguinte, existe dentro da ISO alguma obrigatoriedade de marcação no equipamento? Se sim, você vai ter que marcar com as marcações obrigatórias da ISO. Além da que eu tenho aqui da NR6 para conseguir o CA no território nacional.
Isso. Ah, não, perfeito. Então, só para mim deixar claro, se eu tiver o relatório na ISO, eu já consigo protocolar isso no Ministério. O grande problema vai ser se ele me passar o DAN posterior a toda essa atualização, né? Isso, Caio, mas como a gente, né, foi importantíssimo essa sua consideração, né, você trazer essa dúvida, porque a gente já mapeando digamos assim, essa lacuna, né, a gente acabou de identificar, então a gente pensar em regras realmente aí para não prejudicar quem já emitiu o relatório de ensaio ou certificado de conformidade com base na EN. Perfeito. Mas sugira lá, por favor, também, Caio. Sugira lá na plataforma Participa Mais Brasil, lá no balãozinho da tabela 1 do anexo 1, para que seja considerado isso, né? Que ainda que vai excluir a EN, né? A série EN, que sejam aceitos os laudos emitidos até a vigência, a validade da norma, tá? Perfeito. Uma outra dúvida, aí já é uma preocupação futura, nós temos, na mesma situação de importação, muitos CAs de luvas, né? Aí falando do anexo M. E, em sua grande maioria, vem de fora do país, eu queria entender essa questão da OCP, né? A coleta da OCP vai poder ser realizada no distribuidor, porque eu recebi um grande volume, aí eles escolheriam o lote dentro do meu estoque, ou teria que não ir lá no fabricante, né, em determinados países, e fazer essa coleta direto por lá. Caio, aí vai ter que ver a regrinha direitinho do anexo 3A, tá? A gente já tem equipamentos na certificação, a gente não vai saber te responder agora aqui de imediato, tem situações em que pode ser realizada a coleta no distribuidor, mas tem que verificar exato lá no anexo 3A quais são essas situações, tá? Seja na avaliação inicial, seja na avaliação de manutenção. Tem que observar ali caso a caso, tá? É porque daí tem minúcias ali. Então, daí o que eu te indico é isso. Veja, dá uma lida ali no anexo 3A, RGCPI da portaria 672. Se não ficar claro, aí você envia um e-mail pra gente tentar elucidar, tá? É porque a gente, desculpa, mas a gente também não lembra de cabeça. É muita regra, a gente não tem como lembrar de imediato, tá? Ah, imagino. Previsão do anexo M também para 25? Entrar em vigor, se der tudo certinho, aprovado? Pensando nas minhas renovações aqui. Antecipá-las ou não. É aquilo que a gente colocou, né, Ana? Normalmente a gente vai ter um intervalo ali, né, um lapso, e o que a gente está prevendo é de um ano a um ano e alguns meses, né? Por exemplo, o anexo de vestimenta foi um pouquinho mais, de um ano. O anexo agora, esses que vão entrar em fevereiro, a portaria foi expedida, publicada em dezembro. Em dezembro. Então é entre um ano e alguns meses, a depender aí da... Vocês podem até sugerir isso também, tá, gente? É prazo de vigência, né? A gente sempre trabalha assim, a gente não vai fazer essa mudança da noite para o dia. Então, assim, a publicação, a gente está trabalhando para entregar a publicação esse ano, né? Mas a gente trabalha com esse prazo de vigência aí para o mercado poder se adequar. Então, vocês podem sugerir também. Né? Inclusive, né, Cris, um exemplo disso é quando a gente trouxe as PFFs lá do Inmetro, né, a gente adotou um ensaio, né, trouxe um ensaio novo. Isso. E esse ensaio novo, ele necessitou de, acho que 24 meses, né, Cris, nós demos para fazer esse ensaio específico. Então, se vocês identificarem algum tipo de ensaio, algum gargalo ali que possa prejudicar a entrada em vigência da norma em um período curto, que vocês proponham, então, um período diferenciado, né, que a gente vai considerar. Né, a gente pode considerar, analisar a viabilidade, né, se realmente vai ter impacto ou não. Agora sim também, né, gente, prazos justificados, né, também não adianta só entrar e sugerir por sugerir, não, vamos dar um prazo de 10 anos, né, então, exatamente. Né, então, aí assim, também não, na verdade, assim, todas as contribuições, né, gente, por favor, contribuições, assim, de maneira justificada, né, argumentada, para a gente poder realmente avaliar, né, creiam, todas as sugestões que vocês colocam ali na consulta pública, a gente avalia, uma a uma, né, mas é isso, tem que ficar claro, cadê o argumento, né, o que justifica implementar isso daqui, tá? Perfeito, muitíssimo obrigado, gente.
O próximo é o Raul, é o Conforto, né? Achei que era o Raul, mas Conforto, Isso. fabricante importador. Boa tarde, estão me ouvindo? Estamos. Boa tarde, sim. Nós somos a Conforto, fabricantes de calçados e luvas de proteção. Eu me chamo Rochelle. Eu me chamo Deise. Vou colocar as nossas dúvidas rapidinho e vocês podem seguir uma na outra ali para não atrasar mais, tá, gurias? Em relação a incluir proteção durante a vigência de validade do CA, porque vocês falaram assim que só vai poder incluir na recertificação. Hoje nós temos um CA, por exemplo, de calçado, e eu quero incluir uma simbologia FO. Hoje eu posso fazer o teste lá, solicitar uma inclusão e beleza, não preciso esperar nada. Isso não vai mais ser possível de fazer, pelo que eu entendi que vocês falaram lá atrás. Isso é uma pergunta. A outra tem a ver com... Eu acho que já foi respondida antes, que era se vai manter o número do CA original. Hoje eu tenho um produto, ele tem um número de CA. E quando for por famílias, vão ser vários produtos com um único número de CA. Então, antes vocês já responderam que sim. E daí a minha pergunta é, eu posso incluir um modelo novo nessa família, também no curso da vigência do CA? Mais uma referência nova? E a terceira pergunta também em relação ao certificado de conformidade. Vocês falaram ali que alguns tipos de luva, alguns tipos de teste, eles têm validade indeterminada. E isso não ficou muito claro para mim. Quer dizer que ele não vai ser testado de novo? Como é que fica essa validade indeterminada em relação ao CA? O indeterminado é durante toda a validade do CA ou é depois? Não ficou muito claro para mim. Essas perguntas aí. Obrigada. Certo. Então, vamos lá, Ana. Vamos. Cris, eu vou começar a ser complementa aí, se eu estiver equivocada, né? Quanto à inclusão da proteção no curso da vigência do certificado de conformidade. Não é possível, tá? A não ser que recertifique novamente. Isso. O certificado de aprovação. Sim, isso, é porque o certificado de aprovação, ele é baseado ele vai ser, né, baseado num certificado de conformidade, tá? Num processo de certificação. Exatamente. Então, se você tem um CA emitido com base em um certificado de conformidade e você quer incluir uma proteção ou você quer incluir um novo modelo na família, você vai ter que recertificar. Você vai ter que se submeter a todos os ensaios novamente. Não vai poder fazer essa inclusão no curso da validade do certificado de conformidade. Lógico, se você quiser antecipar a sua recertificação, por óbvio que você pode, mas não vai dar para ser uma inclusão com base num relatório de ensaio ali para ser acrescida ao certificado de conformidade, né? Vai ter que passar de novo pela avaliação total, todo o procedimento de recertificação. Isso, lembrando da lógica, só complementando, né, Ana, a gente está passando por uma lógica, é um processo de certificação, né, então você tem um processo que está sendo avaliado, né, então, nesse caso, quando a gente chama certificação, quando a gente faz ali aquelas manutenções e tal, né, só destacando de novo, são avaliações parciais, né, que a gente está fazendo, a gente não está fazendo a avaliação do processo como um todo, por isso que a gente está propondo isso, olha, inclusões na manutenção não serão mais aceitas, tá? Exatamente. Pode continuar, Ana. Com relação ao certificado de conformidade, a tua dúvida, né, do prazo indeterminado, é o seguinte, pelo modelo 1A, o certificado de conformidade, ele é emitido com base num relatório de ensaio, né, é uma sistemática mais enxuta, em que é avaliada aquela situação naquele momento, é aquele recorte. Então, o certificado de conformidade, ele não tem uma validade, mas o CA é emitido por 5 anos a contar da emissão desse certificado de conformidade. Tá, então é só no modelo 1A.
Exatamente, Ana, bem colocado. É só para situação, é só para aquele caso muito pontual daquela proteção simples, né? Modelo, proteção de categoria de risco 1, né? É equipamento avaliado nesse modelo simplificado de certificação, modelo 1A, tá? Isso, não é a regra. Isso, que no caso de calçados vai ser aquele ocupacional basicão, sem nenhum adicional, sem nada, entendeu? É o único caso ali do modelo 1A dentro de calçados. Acredito, né, Cris? Isso, é isso mesmo. E como a Ana colocou, mas ainda assim, o CA, isso é o certificado de conformidade que não vai ter validade. Mas o CA vai ter a validade por força prevista lá na portaria. Tem o artigo 15 da portaria que prevê ali os prazos de validade do CA. Então, no caso de EPI enquadrado de proteção de risco, né, de categoria 1, a validade para esse CA vai ser de 5 anos, contado do quê? Da emissão do certificado de conformidade, tá? Outra pergunta bem rapidinha em relação a famílias, tá? Hoje eu tenho 3 produtos que eles podem pertencer a uma mesma família. Só que esses 3 produtos, um tem validade de CA para o ano que vem, outro daqui a 2 anos, outro daqui a 3 anos. Eu terei que renovar os 3, então, ao mesmo tempo, para incluir na mesma família. É isso então, que vocês responderam antes. Mas na verdade, assim, vamos fazer um parêntese aqui, né? Por exemplo, nós não teremos um certificado de aprovação emitido com base em diversos certificados de conformidade. Por quê? Porque se um certificado de conformidade cair, o CA todo vai perder, também vai cair. Então, vocês têm que fazer essa análise, entendeu? Então, de repente, dentro desses 3 produtos, vocês, de repente, terão que escolher um para continuar com o número do CA. Né? Se vocês quiserem englobar todos numa mesma família, vocês vão ter que emitir um certificado de conformidade para esses 3 juntos, né? E esse certificado de conformidade não vai poder ser utilizado para emissão de 3 CAs. É que aí a gente entra nessa questão... dos 3 itens, é isso, né? Se você quiser englobá-los todos no conceito de família, né? Isso. Mas se eu não quiser fazer... Se você não quiser, se você quiser pode manter certificar separado, cada um. você mantém. Isso, você vai fazer um certificado de conformidade para cada um deles. E não há impedimento para isso. O conceito de família, pessoal, veio mais para enxugar mesmo, né? Para um processo não ficar tão caro, né? Um preço assim, né? Que extrapolasse. Então, é uma economia, digamos assim, de ensaio, claro, dentro de um sistema seguro de avaliação desses produtos. Possível, dentro do que é possível, né? Exatamente. Foi conversado com laboratórios, né? Enfim. Então é isso, a gente pensou, opa, peraí, o que daria para enxugar, né? Como a Ana colocou ali. Então, tá até voltando à sua dúvida que você falou, mas vai poder manter o número do CA quando passar, né, para o conceito de família. Então, é isso que vai ter que ser avaliado. Os produtos que vocês têm, né, na carteira de vocês hoje, o que dá para enquadrar dentro de uma mesma família, né? E aí a ideia é essa, uma família, um certificado de aprovação, né? Você não vai ficar recertificando, né, várias vezes o mesmo produto, até porque senão isso daí vai gerar uma marcação, né, dupla, tripla, né, então tudo isso vai ter que ser avaliado. Agora é isso, e aí, mas você vai poder, se você quiser manter, por minha escolha, eu quero manter uma certificação isolada, meus produtos são separados, eu quero manter certificação separada, eu quero que considere famílias distintas, né, ok, pode, porque é o que a gente colocou lá, as variações, elas podem, né, existir na família, tá? Perfeito, obrigada, Pedro.